Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Amsterdã e este é o nosso canal Matemática com a Mister. Hoje daremos início ao estudo de frações e para que possamos compreender melhor o assunto, eu resolvi dividi-lo em 6 videoaulas. Vamos para a nossa primeira aula então, depois da vinheta. E na nossa primeira videoaula sobre o estudo de frações, nós iremos estudar sobre a ideia de fração, a sua notação, a sua representação e a sua leitura, ou seja, como devemos ler as frações. Beleza? Então vamos dar prosseguimento. As frações são representações numéricas de quantidades. Uma fração é utilizada quando queremos representar quantidades ou partes de um todo. Por isso, elas são frequentemente utilizadas em nosso dia a dia. Por exemplo, ao se pedir uma pizza, geralmente ela vem em fatias. Então, cada uma dessas fatias corresponde a uma fração da pizza. Um outro exemplo bastante frequente é quando nos deparamos com algumas receitas culinárias. Lá nos ingredientes ou na forma de preparo, geralmente aparece assim: use 3/4 de xícara de açúcar. Isso quer dizer que você não vai usar uma xícara cheia de açúcar, mas vai usar uma boa parte dela com açúcar. Isso quer dizer uma fração dessa xícara. Notação é a forma como escrevemos uma fração. Vejamos aqui. Temos a representação A sobre B, onde as letras A e B estão representando números, sendo que o B tem que ser diferente de zero. E cada um desses termos vai receber um nome especial. Por exemplo, o número que está na parte de cima, representado pela letra A, recebe o nome de numerador. O número na parte de baixo, representado pela letra B, recebe o nome de denominador. E cada um desses termos vai indicar algo na fração. Vejamos. Temos aqui o denominador. Ele vai indicar a quantidade de partes iguais em que o inteiro foi dividido. Por exemplo, no caso da pizza, estando ela dividida em 8 partes iguais. Logo, o denominador aí corresponde a 8. E o numerador, ele vai indicar a quantidade de partes do inteiro a serem consideradas. Por exemplo, voltando ao caso da pizza, estando ela dividida em 8 partes, uma pessoa comeu 3 dessas partes, logo o numerador correspondente aí nessa situação será 3. Vamos compreender melhor a ideia de fração pela sua representação. Vejamos aqui. Temos aqui um círculo que vai representar o todo. Então, iremos dividi-lo em 4 partes iguais. E iremos destacar uma parte apenas. Então, como é a representação da fração referente a esta figura? Então, temos o seguinte. O todo ele foi dividido em 4 partes iguais. Logo, o denominador correspondente aí será 4. E apenas uma parte foi levada em consideração, essa parte vermelha. Logo, o numerador aí corresponde a 1. Então, temos a fração 1/4 correspondente a essa situação. Vejamos mais um exemplo. Temos aqui um quadrado que está representando o todo. Iremos dividir em 9 partes iguais. Agora, vamos destacar 3 partes dessa quantidade que foram 9. Sendo assim, podemos representar a sua fração da seguinte forma. O denominador, ele corresponde ao total de partes em que o todo foi dividido. Neste caso, 9 partes. E o numerador vai corresponder ao total de partes levadas em consideração, ou seja, destacadas. Neste caso, foram 3. Portanto, o numerador, na parte de cima, corresponde a 3. Logo,
a fração correspondente a esta figura é 3 nonos. Dando continuidade à ideia e representação de frações, vamos fazer agora o caminho inverso. Vamos dar uma fração e representá-la graficamente. Temos aqui a fração 2/5. Então, vou utilizar este pentágono. O denominador corresponde a 5. Isso quer dizer que eu vou dividir este pentágono em 5 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4, 5 partes. E o numerador é igual a 2, ou seja, terei que destacar 2 das 5 partes em que esse pentágono foi dividido. Sendo assim, temos 1, 2 partes. Então, está aí a representação por meio de uma figura da fração 2/5. Vamos ver um segundo exemplo. Temos aqui a fração 3/8. Então, vamos representar graficamente. Temos um retângulo representando o todo e temos que o denominador corresponde a 8. Isso quer dizer que iremos dividir esse retângulo em 8 partes iguais. Temos aí a divisão feita. E o numerador corresponde a 3. Isso quer dizer que das 8 partes em que esse retângulo foi dividido, temos que destacar somente 3 partes. Então, temos 1, 2, 3. Então, está aí a representação por meio de desenho, ou seja, graficamente, da fração 3/8. E para fazermos de forma correta a leitura de frações, temos que analisar 3 casos. Vejamos o primeiro. Frações com denominadores de 2 a 9. Então, vejamos a seguinte tabela. Teremos o denominador e como devemos ler. Então, o numerador, nós vamos ler de forma normal. Se o numerador for 2, vamos ler 2. 3 vai ser lido 3. 4 vai ser lido 4 e assim segue. O numerador vamos ler normalmente. Agora, o denominador, sendo ele de 2 a 9, iremos ler da seguinte forma. Se o denominador for 2, vamos ler meio. Se for 3, terço. Se for 4, quarto. Sendo 5, quinto. Sendo 6, sexto. 7, sétimo. 8, oitavo. 9, nono. Ok? Então, vamos repetir. O numerador, vamos ler normalmente, e se o denominador for de 2 a 9, vamos usar uma dessas palavras, claro, de forma bem correspondente. Então, temos a primeira fração. A parte de cima é o 2, o numerador, e o denominador é o 9. Então, vamos ler 2 nonos. O numerador vamos ler normalmente, e o denominador será nono, porque corresponde ao 9. Outra fração, numerador é o 5, denominador é o 7. Então, 5 sétimos. Mais um exemplo, o numerador é 1 e o denominador é 2. Então, vamos ler 1 meio. O nosso segundo caso trata de frações com denominador que é uma potência de base 10. Então, vemos o seguinte. O numerador continuamos lendo normalmente, tá certo? Agora, o denominador, vamos ler assim. Se for 10, a leitura será décimo. Se for 100, centésimo. Se for 1000, milésimo. Se for 10.000, décimo de milésimo. E assim segue sucessivamente. Vamos lá para a nossa primeira fração. 7 no numerador e 10 no denominador. Então, o numerador vamos ler normalmente. 7 e o denominador, que é 10, décimo. Então, 7 décimos. A nossa segunda fração. 4 sobre 100. O numerador é 4 e o denominador é 100. Então, 4 centésimos. A nossa terceira fração, 21 no numerador e 1000 no denominador. Então, a leitura correta,
21 milésimos. O nosso terceiro caso é quando não é nenhum dos casos anteriores. Nenhum denominador é de 2 a 9, nenhum denominador será uma potência de base 10. Sendo assim, na hora de lermos o denominador, vamos ler ele normalmente, assim como o numerador, porém iremos acrescentar a palavra avos. Vejamos nossa primeira fração. 11 no numerador e 25 no denominador. Observe que o denominador aí não se encaixa em nenhum dos dois casos anteriores. Então, a leitura será 11, 25 avos. Lembre-se, teremos que acrescentar a palavra avos no final. Outra fração, 34 no numerador e 200 no denominador. Então, a leitura correta será 34, 200 avos. Mais um exemplo, para fechar aqui o terceiro caso. 9 no numerador, 42 no denominador. Então, a leitura correta, 9, 42 avos. É isso aí então, pessoal. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho para receber as notificações das novas videoaulas. E nos acompanhe também nas outras redes sociais, no Instagram e no Facebook. Tchau, tchau, fique com Deus, até a próxima.